Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para gravar novamente para vocês a aula 2. Eu acabei resolvendo regravar essa aula porque ficou com um áudio muito baixo para vocês. Então eu resolvi trazer aqui, tentar melhorar, né, a aula, trazendo um áudio melhor para vocês, tá bom? Na aula nós havíamos falado sobre a questão da importância que as fontes têm para o historiador. O historiador, toda vez que ele faz uma investigação historiográfica, toda vez que ele tenta trazer à baila um assunto novo sobre os fatos históricos, ou um assunto, ainda que não seja novo, mas que ele esteja tentando dar um ressignificado para a história naquele sentido, ele precisa se balizar em fontes. Se não há nenhuma fonte nova, a história vai continuar sendo contada como ela vem sendo contada até aquele momento. Mas se algum historiador fazendo uma pesquisa historiográfica, né, levando em consideração aí as interdisciplinaridade, a arqueologia, a antropologia, a psicologia, né? Se alguma coisa nova surgiu, ele vai precisar, os historiadores vão precisar trazer à baila um novo conjunto, né, de informações, levando em consideração as novas fontes que surgiram. Porque toda vez que um historiador faz uma investigação sobre algo, sobre alguma coisa que ele quer trazer como fato histórico, a primeira coisa que o historiador precisa fazer é ir atrás das fontes. Indo atrás das fontes, ele vai conseguir balizar o seu trabalho, ele vai conseguir ali dar significado, dar veracidade ao seu trabalho, de maneira que seu trabalho não seja criticado de maneira pejorativa, né? Depois, uma vez que ele tenha lançado o seu trabalho. As críticas sempre vão existir, mas a crítica construtiva, as pejorativas, só vai ser possível se o trabalho do historiador ele não for bem montado. E no caso do historiador, o que leva o trabalho dele a ser bem montado são as fontes, tá bom? E falando das fontes, nós trouxemos para vocês a questão das divisões dessas fontes, né? Que as fontes elas têm, existem umas regras para que essas fontes sejam utilizadas. Existe ali uma subdivisão dessas fontes, ok? No passado, quando os historiadores começaram a falar sobre história, né? Lá em Heródoto, Tucídides. Heródoto é o primeiro a ser reconhecido, o primeiro historiador a ser reconhecido cientificamente como aquele que foi buscar os fatos. Ele falou sobre as guerras médicas e, para isso, ele foi viajar, ele fez algumas viagens, né, para os locais onde aconteceram, onde foram os acontecimentos. Ele trabalhou em cima de uma análise levando em consideração o costume dos povos que participaram da guerra, aquilo que balizava, né, a cultura daqueles povos, para ele poder dar a opinião dele, para ele poder fazer um diagnóstico histórico sobre os fatos acontecidos nas guerras médicas. E nós podemos chamar isso de uma investigação. Ele foi atrás das fontes, né? Ele usou um método investigativo com as viagens que ele fez, e aí então ele falou sobre as guerras médicas, fazendo suas considerações como historiador. Não foi diferente com Tucídides. Tucídides foi um general de Atenas que participou da Guerra do Peloponeso, né? Aquela guerra que vai surgir após as guerras médicas, né? As consequências das guerras médicas elas vão fazer com que surja uma nova guerra, a Guerra do Peloponeso. E o Tucídides também, ele certamente teve que revisitar as guerras médicas para poder falar sobre a Guerra do Peloponeso. Então, ele também teve, de certa forma, apesar de ele ter participado diretamente dos fatos, ele ter sido ali, ele participou, inclusive, da Guerra do Peloponeso por Atenas, que foi uma guerra de cidades-estados,
aonde depois de um desentendimento prolongado entre Atenas e Corinto, né, acabou desencadeando ali uma guerra. Essa guerra ficou, de um lado, Esparta, né, apoiando Corinto, fazendo ali a Liga do Peloponeso, por isso vai ser chamado de a Guerra do Peloponeso, e enquanto que Atenas, né, comandava a antiga Liga de Delos, que já havia se unido para vencer os persas na Guerra Grega, nas chamadas Guerras Médicas. E por causa de alguns fatores que Atenas havia feito, gastado dinheiro da Liga de Delos para poder, né, aumentar o seu poderio militar, aumentar a sua representatividade diante das outras cidades-estado, acabou desencadeando a Guerra do Peloponeso, e Tucídides certamente foi buscar beber ali nas fontes das guerras médicas para poder falar também da Guerra do Peloponeso. Então, desde sempre, as fontes sempre foram necessárias para falar sobre história, para poder reconstruir os fatos históricos, podemos dizer melhor assim. As fontes sempre foram necessárias, a base de tudo isso. Quando nós chegamos no século XIX, isso já está um pouco intensificado, entendeu? Então, porém, os pensadores do século XIX, o mais famoso, pelo menos que eu conheço, é o Leopold von Ranke, da Alemanha. Ele era um dos construtores, né, da historiografia daquele tempo. Ele é quem vai ser o pai, né, do tempo em que a história vai ser considerada uma disciplina, assim que as faculdades vão ter como uma nova disciplina nos seus quadros a disciplina de história. E o Leopold von Ranke, ele é um dos primeiros, né, historiadores a ajudar a construir, né, esse legado histórico para os historiadores de hoje. Né? A história vai se tornar uma disciplina dentro dos quadros disciplinares das faculdades, graças, né, a Leopold von Ranke. Ele vai ser um dos ícones que vai dar, né, ênfase a tudo isso daí. Então, Leopold von Ranke, ele já trabalhava com uma linha vinda de Heródoto. Ele trabalhava com uma linha aonde acabava sendo influenciado pela sua nacionalidade, sendo influenciado contando os fatos históricos a partir de uma visão nacionalista, a partir de uma visão de Estado, né? Porque Heródoto ele chegou a chamar os persas de bárbaros. Por quê? Porque ele tinha uma visão, ele sendo grego, ele ao escrever, né, os fatos históricos, ao abordar com as suas fontes os fatos históricos, ele não conseguiu assim se apartar tanto, né, dos fatos em si. Ele acabou deixando o seu lado pessoal, o seu lado grego, o seu lado patriótico também ser levado em conta. Porque uma vez que ele chama os persas de bárbaros, né, que vem de barbaróis, né, de mal nascidos, ele está colocando ali um pouquinho do seu sentimento de grego. Já a partir do século XX, vai surgir uma nova escola chamada Escola dos Análises, né, que vai fazer um contraponto a Leopold von Ranke, o alemão Leopold von Ranke do século XIX, que também tinha uma historiografia um pouco nacionalista, porque ele se utilizava mais ou quase que unicamente dos documentos oficiais, né, do governo alemão, dos documentos oficiais ali que o Estado podia fornecer para ele poder balizar os fatos históricos em que ele, né, se debruçava. Então, se você olhar por este ponto, dá para nós concluirmos que quando os fatos, as fontes históricas que eram levadas em conta eram só as fontes oficiais, isso acabava também influenciando o historiador, porque sendo Leopold von Ranke alemão, se ele vai contar um fato histórico, se ele vai reconstruir um fato histórico que envolve o Estado alemão, é bem possível que ele também sofra a influência,
né, de ser alemão, aquela coisa do patriotismo, do nacionalismo, era muito forte nessa época, no século XIX, né? Inclusive vai nos trazer grandes problemas aí dentro da política, né, dentro da história política, esse nacionalismo exacerbado. E Leopold von Ranke não estava livre, porque, como diz Mark Brock, o homem ele é fruto do seu tempo histórico, né? Ele é fruto do seu tempo histórico. Então, se você está dentro aquele arcabouço de fatos e o que você tem como base dentro do seu tempo são fontes nacionais, são fontes oficiais, você acaba de alguma maneira sendo influenciado. Já a escola dos análises, no século XIX, partindo de Mark Brock e de Lucian Febvre, vai trabalhar tentando fazer uma crítica a essa forma historiográfica de reconstruir os fatos históricos, dizendo o seguinte, que as fontes elas podem ser, né, elas podem e devem ser ou ir além dos fatos das fontes oficiais. Aí passa-se a ter uma visão de que as fontes que podem ser utilizadas também podem ser relatos, podem ser cartas, podem ser relatos de viagens, um quadro, vários tipos de fontes que não está somente entrelaçado com as fontes oficiais. Ok, pessoal? Partindo dessa premissa, as fontes elas se dividem em alguns pontos. Elas podem ser materiais, né? E elas podem ser também imateriais. Nós vamos trabalhar aí alguns pontos dessas fontes, que elas podem ser materiais e imateriais, tá? Não só isso, mas vamos começar por este ponto aí, analisando a partir daí. Quando ela é uma fonte material, ela é uma fonte que ela pode vir de vários pontos. Aí é que entra a análise da escola dos análises, né? Não querendo ser redundante. Mas os análises, eles apontavam justamente para isso, que as fontes poderiam ser mais diversas, né? Ter um campo mais amplo do que apenas as fontes oficiais. É aí que começa a se usar também textos, pinturas, esculturas, construções, fotos, vídeos e relatos orais, cartas, né, diários, relatos de viagem, obras de literatura e etc. Tá? Levando em conta essa nova visão da Escola dos Análises, que a partir de 1929 vai surgir na França ali, através desses dois pensadores que dissemos aqui, né, o Mark Brock e o Lucian Febvre, e a partir daí vai se ampliar esse leque, tá? Mas não somente as fontes materiais, as fontes imateriais também, que aí entra nesse caso os relatos orais. Se tratando dos relatos orais, nós podemos ter como exemplo a história da África. A história da África hoje ela tem sido revisitada por muitos historiadores e uma das fontes mais utilizadas, inclusive, tem sido os relatos orais. Eu posso citar para vocês um pensador que fez isso há pouco tempo, né? Ele trouxe um trabalho aí de 3 volumes, que é Escravidão. O nome dele, né, nós temos aí esse pensador, Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes, ele fez uma pesquisa profunda e escreveu aí, né, 3 volumes de livro, né? Eu tenho os 3 volumes, estou até com um aqui em mãos, eu vou até mostrar para vocês, tá? Como eu havia feito na aula que eu apaguei, que eu excluí. Então, vou voltar a mostrar para vocês. Tá? Escravidão, de Laurentino Gomes. Tá? Esse é o primeiro volume, mas nós temos ele em 3 volumes. Tá ok, pessoal? Então, a história da África tem sido revisitada pelos pensadores, inclusive os atuais, levando em consideração os relatos orais que têm trazido aí grandes esclarecimentos para remontar, reconstruir os fatos históricos, né, da África, que sofreu muito ali com a neocolonização a partir do final do século XIX, e muitas coisas se perderam com esta neocolonização, e agora estão reconstruindo, e não reconstruindo apenas a história da África a partir da neocolonização apenas, mas até mesmo lá da primeira colonização, né, do século XV ali, XVI em diante,
quando houve ali o tráfico negreiro e por aí vai, ok, pessoal? Então, esse ponto da imaterialidade, né, das fontes imateriais é muito importante também. Outras formas de fontes que nós temos para abordar e para levar em conta seriam as fontes voluntárias e as involuntárias. As fontes voluntárias, pessoal, seria o seguinte: aquelas fontes forjadas, aquelas fontes construídas de maneira proposital para que ficasse para a posteridade, para que lembrasse, para que houvesse uma memória daqueles fatos e o nome daquela pessoa viesse a ser lembrado, ou daquela organização, tá bem? Um exemplo forte disso são os antigos faraós do Egito. Eles usavam, na hora de reconstruir as pirâmides, na hora de construir as pirâmides, né, as antigas pirâmides, o intuito dos faraós não era apenas criar um sarcófago para que eles pudessem descansar, né? Tinham várias crenças ali envolvidas, mas também eles construíam aquelas grandes obras que até hoje tem grande relevância, né, no cenário da história mundial, para serem lembrados posteriormente, para serem lembrados pelas gerações futuras, pelas grandes obras que eles fizeram, tá bom? E não só eles, outros povos fizeram a mesma coisa, né? Na antiga Babilônia, o Nabucodonosor, né? Com a construção ali dos jardins suspensos da Babilônia, e muitos outros, além desses, usaram desse mesmo artifício de criar fontes, né? De forma proposital, na qual nós chamamos hoje de fontes voluntárias, para poder ali fortalecer um pouco da sua própria memória, tá bom, pessoal? Para que ficasse para a posteridade, para as futuras gerações e o seu nome não fosse esquecido. Também temos as involuntárias, que é totalmente ao contrário disso. As fontes involuntárias pode ser qualquer uma, né? Como diria, novamente citando ele, o Mark Brock, tudo que o homem faz, tudo que o homem constrói, pode ser usado, utilizado tempos depois como fontes históricas. Então, tudo que nós fazemos, essa aula que eu estou gravando aqui agora, em um futuro bem distante, pode servir de fonte para outros historiadores, né? A questão do celular aqui, a questão pode servir de fonte, a questão da tecnologia que eu estou usando, isso tudo pode servir de fonte para falar alguma coisa da nossa sociedade de hoje em um tempo muito distante. Então, qualquer coisa que se constrói ou se faz, o ser humano faz, ele pode servir de fonte. Só que aí é uma fonte involuntária, onde não existe nenhuma intenção de deixar nada para o futuro. Simplesmente são práticas sociais que nós temos e que acaba ficando aí, quem sabe, talvez, como uma fonte histórica para o futuro. Tá bem, pessoal? E também temos as fontes, né, ou as fontes que são divididas em quatro pontos. José de Barros, não, José de Assunção de Barros, ele dividiu a questão das fontes em 4 grupos, em um grupo de 4, né? Em 4, dividiu em 4. Colocando essa divisão, ele vai dizer o seguinte, que as fontes elas se dividem em documentos textuais, cartas pessoais, diários, relatos de viagens, processos de justiça, jornais e etc. Seria um dos primeiros pontos dessa divisão, né, que ele dividiu em 4 partes. Tá ok, pessoal? O José de Barros de Assunção. Né? Então, esse pensador, ao fazer essa divisão, ele colocou também que havia o segundo ponto, que seriam os vestígios. Os vestígios seria arqueologia, cultura, que acaba se tornando aí uma fonte material, porque tudo que o arqueólogo ele traz como fonte, como artefato que ele descobre em um sítio arqueológico, acaba servindo também como fonte material, como uma fonte diretamente material. Por quê? Porque geralmente o que o arqueólogo encontra são cartas, são antigos pedaços, né, de fósseis e por aí vai. Coisas palpáveis, coisa que você consegue ver e tocar. Então, material. Ok, pessoal? Mas também temos as representações pictóricas. O que seria isso? A representação pictórica
podemos falar aí das imagens rupestres que são encontradas nas cavernas, dos ar fresco, né? Aquelas pinturas de ar fresco que o Michelangelo fez na Capela Sistina de São Pedro, né? Muito famosa, e também fotos, né? Tudo está dentro aí das fontes que nós chamamos de representativas, ok, pessoal? De fontes de representação. E, por último, vestígios orais, que seria a fonte imaterial que já dissemos. Os vestígios orais, como eu disse, está sendo muito utilizado hoje para trazer à baila aqueles fatos históricos que ninguém conseguiu, né, chegar a, a ter conhecimento. Além dessa divisão, nós temos também, pessoal, para nós encerrarmos a aula, as fontes diretas e as fontes indiretas. O que seria as fontes diretas? O que seriam? As fontes diretas são aquelas fontes construídas no momento, no tempo contemporâneo da pessoa. Por exemplo, uma fonte que nós encontrarmos hoje de fatos históricos do nosso tempo, como o governo de Fernando Henrique Cardoso, o governo do Inácio Lula da Silva ou do Bolsonaro, tá? Essas fontes que nós utilizarmos hoje, sendo nós contemporâneo desse tempo histórico, nós chamaríamos de fontes diretas, que antes eram chamadas de fontes primárias. Tá? Ok, pessoal? Mas agora a nomenclatura tem mudado um pouco e estão chamando de fontes diretas. Mas também temos as fontes indiretas. O que seriam as fontes indiretas? As fontes indiretas seriam aquelas fontes que foram de um outro tempo. Por exemplo, uma geração futura a nós, de 300 anos à nossa frente, que revisitar o nosso tempo para pesquisar a respeito desses mesmos governos que eu acabei de citar, vai ser uma fonte indireta. Por quê? Porque não é do seu tempo, é uma fonte que ele está tendo que revisitar o espaço-tempo, ele está tendo que voltar no tempo aonde ele não viveu, não é contemporâneo a ele, né? Pode estar aí, às vezes pode até estar dentro da idade chamada de contemporânea, né? Aí 100 anos atrás, por exemplo, né? Vamos botar aí a Primeira Guerra Mundial. Eu não sou contemporâneo, não é do meu tempo, né? Não é do seu tempo. Está a 100 anos de nós, pelo menos. Mas vamos um pouquinho mais atrás. Se nós fôssemos falar de fontes históricas da Revolução Francesa, por exemplo, né? Lá de 1789, né? O início ali da Revolução Francesa, se nós tivermos que recorrer a uma fonte da Revolução Francesa, chamaremos de fontes indiretas, porque não somos contemporâneos a essa fonte, não é do nosso tempo. Não são fontes que nós vivenciamos, tá bom, pessoal? Então, a fonte direta, fonte do tempo em que o historiador está vivo, em que o historiador talvez esteja até participando dos atos históricos, tá bom? Lembra das diretas já? Se eu for revisitar o tempo para buscar uma fonte histórica das diretas já, né, que trouxe ali a redemocratização, ajudou a redemocratizar o país, eu chamarei de fonte direta, porque eu me lembro muito bem, eu estava presente neste tempo, tá bom, pessoal? Já a fonte indireta é aquela fonte mais lá no passado, tá bom? Como eu já acabei de dizer para vocês. Tá bom? Encerramos aqui. Eu espero ter esclarecido bem para vocês aí com esta aula. Espero que o áudio esteja ótimo, mas ainda aconselho vocês a utilizarem aí, né, um fone de ouvido. Se precisar baixar um pouquinho o teu áudio, você abaixa. Pelo menos você vai ter uma qualidade boa, tá bom, dessa aula. Um abraço a todos e até a próxima aí, tá bom, pessoal? Tchau para vocês.